as pessoas têm medo e vocês vão entender o porquê elas têm medo. Então, o que eu vou dizer é que eu também já vivi isto, eu também já tive muito medo de tudo, inclusive de ter uma vida abundante, de prosperar, de ser diferente. Isto foi numa época, há alguns anos atrás. Mas eu vou dizer para vocês como foi que isto tudo aconteceu comigo e de que maneira eu passei por isso. Então eu diria, comigo foi assim. Eu tinha um casamento, o casamento não se desenrolou como eu imaginava que seria. Ele não foi aquilo que eu esperava, aquilo para que eu me programei. Mas veja bem, por que isto não aconteceu? Porque eu tinha verdades e que estas verdades não eram minhas. Eu pensava em alguma coisa na minha vida, mas eu estava impregnado na minha mente com a verdade de outros. E os outros me levaram a entender, e é o que realmente eu entendia, que eu era o próprio centro do meu querer. Eu era o foco do todo. Não que eu estivesse no todo para contribuir com alguma coisa, não que eu estivesse no todo para ajudar pessoas a servirem assim como eu deveria servir. Eu me posicionei no centro e tudo que eu quisesse deveria acontecer. O problema do casamento, eu trago todo a mim, como nós devemos trazer tudo. Tudo que acontece em nossa vida depende apenas de nós. Então, com relação a isto, eu passava e via apenas o meu umbigo. Eu não cedia em nada. E isto foi corroendo o relacionamento do casal. Eu assumo hoje e tenho hoje a clara visão e consciência de que tudo isto aconteceu porque eu vivi a verdade de outras pessoas. Mesmo que tivesse um raciocínio já diferente, as verdades que estavam no meu subconsciente se sobressaíam e elas faziam com que eu continuasse sendo do jeito que eu estava procedendo, do jeito que eu estava sendo até aquele momento. Então, isso é o que aconteceu no meu casamento. Bem, haviam outros relacionamentos que eu possuía fora do casamento. Porém, eu vivia em competição, pois me sentia superior aos demais. Não me pergunte por quê, porque eu, na época, tinha verdades que diziam que eu precisava ser muito melhor do que os demais. Então, eu fazia este jogo este que eu aprendi nos ambientes que frequentei e que, na minha mente, tomaram uma posição. E essa posição é de que eu realmente precisaria ser superior a todos. No trabalho, uma vez mais aconteceu isso. Eu liderava equipes em que impunha as minhas verdades, que na verdade não eram minhas, eram dos outros. Eu até então não pensava como deveria estar pensando, eu não estava preocupado em trocar as minhas verdades. Eu estava vivendo como a massa vive. Como se diz, eu tinha uma vida de gado. Ou seja, existe uma trilha e você usa diariamente, vai lá, se alimenta, volta, descansa, volta para a trilha, se alimenta e vai engordando. Você vai tendo uma vida em que o tempo passa e você não usa deste tempo para nada, apenas para engordar. É como eu sempre digo, vida de gado não é vida para ser humano e a gente precisa ter consciência disso. Então eu liderava as equipes e impunha as verdades que eu tinha em minha mente naquela época. Eu não dava espaço para os liderados. Eu me comportava como um verdadeiro ditador. E assim, eu me colocava onde quer que me encontrasse. Não só o casamento foi para o espaço, não só os relacionamentos estavam cada vez mais dificultados, também no trabalho com os meus liderados, mas o principal de tudo não era só este posicionamento.
O principal de tudo é que eu não tinha a consciência do que era o Criador, ou do que o Criador é em nossa vida o tempo todo. Isto é a maior falha que eu tive. Foi uma falha de não conhecer quem é o Criador, o que é o Criador e assim por diante. E nós vamos ver isso